Pessoal, eu juro pra vocês, esse aqui não é um tipo de vídeo que eu gosto de fazer, mas eu tenho que fazer. O Salles é uma pessoa que eu conheço, eu imaginei que, independentemente do nome que eu indicasse, que eu apoiasse, humildemente para pedir o voto das pessoas em São Paulo, né? Quando esse momento chegasse de indicar um nome para senador, porque em virtude da perseguição que a gente sofre no Brasil, é impossível retornar e não ser preso por essa corte, sinal de que a gente tem feito, sim, um bom serviço aqui nos Estados Unidos, mas quando isso acontecesse, o Salles ele ia, de alguma maneira, dar uma alteração, né? Chamar atenção, visando aí as futuras eleições, ou talvez essa eleição de agora, mas o que aconteceu é que ele começou a pegar muito pesado, né? Ele começou partindo, né, para calúnia, dizer que eu sou bandido, que eu sou corrupto, que eu estou aceitando dinheiro em troca, né, do voto, de indicar as pessoas votarem no André do Prado, ou seja, em última análise é dizer que eu estou aceitando dinheiro e cagando pro meu pai, né? Deixando de lado tudo aquilo que eu sempre falei, né? Dos meus netos poderem reencontrar o avô, de eu poder reencontrar o meu pai, de poder ter uma vida minimamente justa no Brasil. E eu já falei aqui que nós não estamos à venda, quanto mais quando o assunto se trata em liberdade. Mas esse tipo de calúnia que ele colocou aqui agora no podcast não pode ficar, né, sem resposta. Então, vamos a elas. Eu abro mão. Vamos ver se esses caras realmente querem prestigiar o discurso de não perder vaga para a esquerda ou se houve alguma negociação ali que eles não podem voltar atrás e colocar o Melo Araújo. Primeiro, o Salles está cagando para o Melo Araújo. Se ele realmente tivesse preocupado em não deixar a vaga para a esquerda, ele já teria aderido a um projeto com 2 senadores apenas. E ele nunca fez isso. Ele agora quer o quê? Ele quer descontar a raivinha, porque ele não foi escolhido por nós para ser apoiado por nós para essa eleição, o que praticamente tira ele de qualquer possibilidade de ser senador, e está querendo ver se consegue me constranger para saciar o desejo dele de vingancinha contra mim. Repito aqui, olhando pro seu programa. Porra, aí tu é foda, né? Não, sou foda não. Aí vem uns baba-ovo aqui, né? Porra, tu é foda, né? Cara, o cara se sujeita a ser papel higiênico do Ricardo Salles. Mas vamos lá. Ele veio a público dizer, fez acordinho com... Ai, fez caralho. algum conchavo com o Alexandre de Moraes. Eu não faço conchavo com ninguém. Ninguém. Porque não teve conta bloqueada, passaporte apreendido. Seu passaporte foi apreendido, você já estava nos Estados Unidos. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Se você não faz conchavo com ninguém, Salles, por que você está quieto nesse último tempo? Esse é o meu ponto. E eu tô falando pra vocês, o Salles ele é um perseguido? Ele é um perseguido. Eu acho que ele é inocente naquele caso lá das madeireiras, eu acho que ele foi um baita ministro do meio ambiente. Digo isso e sempre seguirei dizendo, porque essa é uma posição minha. E as minhas posições não mudam de acordo com o momento político, senhor Salles, igual você, que quando eu me exilei nos Estados Unidos estava falando que é importante ter alguém lá de fora denunciando, que fez a decisão certa. Você está virando um meme nas páginas, Salles, por causa dessa sua conduta de ser biruta de vento político. Não faça isso, cara. Pô, a gente se conhece, cara. Você é que, em última análise, está sendo se desgastando, não sou eu não, Salles. Eu sou o primeiro suplente de uma chapa. O cabeça de chapa é outro, é o André do Prado. Mas não faça isso, que você cai em descrédito. Agora, mais uma vez, você está notoriamente quieto, todo mundo viu isso, porque você acha que essa é a estratégia correta para você se manter dentro do tabuleiro político com mandato. Eu acho que não, eu arrisquei tudo, vim aqui para fora, não quero que todo mundo seja igual a mim não, tá? Eu coloquei tudo na minha vida em jogo, né? Um mandato de deputado federal, que vocês devem imaginar como é que é bom, uma candidatura encaminhada para o Senado, que dentre os cargos eletivos é o melhor de todos. Por que é o melhor? Porque você tem maior poder, porque você tem muito de emenda, porque todo mundo que vem para você, né, fazer algum tipo de pedido, essa pessoa vem te tratando de uma maneira, né, totalmente respeitosa. Você vê quando tem um debate mais acalorado, é na Câmara, né, ou algo de mais baixo nível, ocorre na Câmara. No Senado é local de ex-governador, de gente que está na bica para ser presidente, né, ou que está aguardando o interstício dos 4 anos para tentar uma vaga de governador. Então, eu deixei tudo isso de lado para me arriscar e tentar, sim, fazer pressão de fora, porque dentro do Brasil não adianta. Adianta, hoje em dia, você, por melhor que sejam lá hoje parlamentares, que nós temos muito bons, adianta você entrar com recurso dentro do STF? Você acha que o Alexandre de Moraes, julgando o seu processo, ele vai realmente, não, olha, isso aqui tem um mérito jurídico que eu vou mudar aqui a minha decisão?
Então eu parti para fora. Foi prendido quando eu era ministro ainda. A Polícia Federal foi na minha casa, na casa da minha mãe, no meu escritório de advocacia, no meu gabinete. O que eu passei como ministro... Então o que acontece? O que aconteceu com o Salles aqui, de fato, é uma perseguição, tá? Da PF na casa dele, etc., perda de passaporte. Ele optou para ter uma conduta igual a do Hugo Mota. Que é o quê? Não causar problemas para o establishment. Para tentar sobreviver ali. O do Hugo Mota é um pouquinho mais diferente, né? O Alexandre de Moraes, bem que não, praticamente a mesma coisa em ambos os casos. Mas ele ficou quieto, porque tomou essa investida da PF, amando do Alexandre de Moraes. Se ele for um senador eleito, o que ele vai fazer? O Moraes vai fazer de novo, vai mandar a PF na casa dele, porque a gente sabe que não precisa de, hoje em dia, justificativa nenhuma para o Moraes fazer os abusos dele. Então esse é o meu ponto para o Salles. A minha crítica, né? Você não passou nem de longe. Você se mandou para os Estados Unidos porque você quis. Aí é que está o problema. Ele endossa o discurso, não é da esquerda, não. É dos ditadores do país. Eu saí porque eu quis. É por isso que eu estou falando, está virando meme. Você enfiou o rabinho entre as pernas e foi cuidar dos seus negócios nos Estados Unidos, você já tinha empresa aberta no Texas. Eu entendo que o Eduardo fez muito bem em tomar essa decisão de permanecer nos Estados Unidos. Mandou para os Estados Unidos porque você quis. Você só inviabilizou o seu retorno para o Brasil depois que você já estava lá nos Estados Unidos falando um monte de merda. E levar lá para fora um relato de tudo que está acontecendo em termos de abuso. E todo mundo sabe que eu não saí porque eu quis. Eu saí porque, primeiro, o líder do PT na Câmara pediu meu passaporte. E por um erro de cálculo deles, quando eles iniciaram esse processo, eu estava nos Estados Unidos e aguardei o prazo de 5 dias, que o PGR, pela primeira vez na história, não respeitou um prazo do Alexandre de Moraes. Só foi responder depois de 18 dias. Quer dizer, só foi responder depois de 18 dias quando eu anunciei que ficaria no Brasil, ou nos Estados Unidos. Aí, horas depois, o PGR vem a público e fala, não, a atividade do Eduardo é legal, manda para o Moraes, e o Moraes, no mesmo dia, arquiva o processo. Depois essas pessoas, exatamente as mesmas pessoas, pediram o quê? A minha prisão. Então, meus caros, a gente já está num ponto que a gente sabe como é que a banda toca. Eu sei como é que aquilo ali ia começar e sei como é que ia terminar. Eu ia voltar para o Brasil e eles iam pegar meu passaporte. Sabe o que ia acontecer? Eu me conheço, eu ia continuar metendo a boca, né? Metendo a boca na Alexandre de Moraes e nesse sistema persecutório. Sabe o que eles iam fazer? Eles iam mandar PF na minha casa. Iam pegar meu celular, iam fazer Fishing Expedition. Que é o que basicamente eles fizeram aí com o Salles. Até chegar um momento que se eu não me dobrasse a nada mesmo, eles iam me prender. É isso. Só que eu acho que eu solto, me responde aqui por favor, vocês acham que é melhor o quê? Eu solto aqui nos Estados Unidos ou eu preso no Brasil? Onde é que eu sou mais útil para combater esse sistema que encarcera velhinhas? É claro que aqui fora eu não tenho nem o que falar disso. Só inviabilizou o seu retorno para o Brasil depois que você já estava lá nos Estados Unidos falando um monte de merda, inclusive trabalhando contra o Brasil nessa história de tarifaço? Cara, é o mesmo discurso da esquerda e do sistema, cara. Cara, dá dó de ver isso, Salles. Sério mesmo, dá dó de ver isso, Salles. Eu me pergunto o seguinte, né? Se uma... não sei... Vamos pegar aqui a Flávia Cordeiro. Flávia Cordeiro é um bom ponto, por quê? Porque ela é brasileira original, mas ela é cidadã americana. É aquela mulher que foi ao Brasil e chegando ao Brasil ela descobriu que tinha um mandado de prisão em aberto contra ela, ela conseguiu entrar com o passaporte americano dela, por isso que ela não foi presa, e depois ela retornou para os Estados Unidos. Pois bem, essa mulher, ela sofreu isso tudo, não a conheço, tá? Mas é por conta de tweets que ela deu fazendo críticas à Suprema Corte. O Moraes entendeu que aquilo ali era antidemocrático e resolveu prender ela e por cargas d'água aconteceu tudo isso. Se essa mulher hoje criticar o Salles, talvez o Salles vá falar para ela. Voltou para os Estados Unidos porque quis. Porque quem, né, faz alguma coisa que o Salles não gosta, ele muda o disco. Não dá para confiar nessa pessoa. Salles, assim, sério mesmo, me corta o coração, cara. Me corta o coração mesmo ter que fazer esse tipo de vídeo aqui. A gente poderia ter iniciado um debate muito melhor, ainda que você contrariando, né, a questão de lançar a sua candidatura. Sabe onde é que isso vai dar, Salles? Eu já adianto que eu não vou fazer acordo com você, e eu não fiz acordo com ninguém. Eu sentei e conversei com várias pessoas e tomei uma decisão. Porque em algum momento nós temos que tomar a decisão. Fui na Auriverde, me expliquei,
Coloquei nas minhas redes sociais um vídeo bem longo também falando sobre isso. Fiz um vídeo ao lado do André do Prado, porque não é um apoio tímido que eu tenho vergonha. É uma pessoa que está junto comigo em um projeto. E fiz isso tudo achando que dali poderia nascer um debate interessante. Só que não, quando começa corrupto, vendido, aí realmente a gente tem que expor outras coisas. Mas ainda assim, parabéns por mostrar, né, quem você é. Vários outros aí não fazem igual você, verdade seja dita. Ficam utilizando terceiros, jornais pequenos, jornais grandes, blogs, influencers. Pelo menos você está falando aqui, está me dando a oportunidade de trocar essa farpa contigo aqui pessoalmente, abertamente. O que eu passei com o ministro, você não passou nem de perto. Salles, o que você passou como ministro, eu não passei nem de perto. A gente não está numa competição, né, para ver quem é que sofreu mais. Mas vamos lá. Você voltou para tua casa, Salles. Você não teve que correr atrás de uma filha para matricular em outra escola. Você não ficou com receio de ser expulso do país e retornar para o seu país de origem, provavelmente direto para uma cadeia. Você não teve que correr atrás de um aluguel novo em dólar. Você não teve que queimar reserva. Não teve, Salles. Eu tive. Mas isso daí, vamos combinar, é o de menos. Para mim é o seguinte, existem os perseguidos e os não perseguidos. Mas vamos adiante. O seu papai mandou dinheiro para você ficar nos Estados Unidos? O meu papai mandou dinheiro para mim e você fala isso como se fosse um demérito. Primeiro de tudo, né? As pessoas que deram pix para o Bolsonaro foi justamente para ele lutar contra essa ditadura. E aqui fora a gente está prestando um bom trabalho lutando contra, né, esse sistema autoritário dos togados. Agora, vamos relembrar? O meu papai, que era o seu presidente à época, você reclamou para ele que você queria um carguinho em um conselho quando você saiu do Ministério do Meio Ambiente, não foi? Porque você queria a ajuda do papai também, Salles? Conta pra gente aí. Pois é, né? Por cargas d'água, eu não sei por qual motivo, mas o Tarcísio acabou não colocando adiante você em um certo conselho para ganhar um bom salário e conseguir ali se adaptar à nova vida como ex-ministro. Então você não tem moral, Salles, para falar de mim. E outra coisa, né? Ainda que nada disso tivesse acontecido com Salles, quando alguma coisa de emergência acontece, graças a Deus eu tenho uma família bem estruturada, sim, a quem recorrer. Porque seria digno o quê? Eu falar não para pai, mãe, irmão e vou direto no banco pegar um empréstimo? Isso então que seria coisa de homem? Pelo amor de Deus, né? Até porque eu nem poderia fazer isso nos Estados Unidos, que aqui para você conseguir, primeiro, abrir uma conta bancária e depois conseguir pegar um empréstimo, você precisa de pelo menos 1 ou 2 anos do que eles falam aqui de records, né? De cadastro positivo, mostrando que você é bom pagador. Então isso daí estava fora até da minha possibilidade, caso eu quisesse. E tenho muito orgulho, né? De ter um pai, sim, que me ajudou e eu, por outro lado, queimando a pouca reserva que eu tinha. Eu não tive essas coisas. A minha família foi acordada com a Polícia Federal na porta. Eu tive a minha casa. Eu estava em Angra dos Reis quando a Polícia Federal bateu por lá, né? Na casa do meu pai também. A Polícia Federal lá bateu na porta. Lembra que a Adriana Lima falou que pegaram o laptop do Carlos e tinha o laptop da BIM, estava com o Carlos e o Flávio fugiu de lancha. Eu estava lá nesse dia, Salles. Eu sei como é que é também. Meu escritório invadido pela Polícia Federal. Eu tive meu passaporte apreendido antes de eu ir para os Estados Unidos, como você foi. O meu foi cancelado. Então não vem cantar de galo aqui, o Salles meteu um rabinho entre as pernas e eu... Cara, meu pai está condenado. Toda a minha família responde a processo. Eu tô aqui fora nessa situação. Mais uma vez, não é uma competição, gente, para ver quem é que sofreu mais ou sofreu menos. Mas ele tá com ódio no coração. Eu sou machão nos Estados Unidos. Não, você foi para os Estados Unidos porque quis. Quando você foi para os Estados Unidos, você não tinha processo nenhum, era só uma suspeita de que você podia ser não sei o quê. Eu fui para os Estados Unidos e fiquei, mais uma vez, porque a gente sabe como é que a banda toca. E as mesmas pessoas que inicialmente pediram, né, o confisco do meu passaporte, depois pediram a minha prisão. O meu pai, antes da condenação dele, vocês vão lembrar, quando caiu a rede social dele, quando botaram tornozeleira eletrônica no Jair Bolsonaro e depois enviaram ele para a prisão domiciliar antes da condenação, isso tudo aconteceu na esfera, no bojo do meu inquérito que o Moraes abriu.
para tentar me pressionar psicologicamente a parar aquilo que a gente estava fazendo aqui. Porque o secretário Marco Rubio já tinha dito no Congresso americano que estava estudando aplicar a lei Magnitsky contra o Moraes. Então, Moraes, ô Salles, me desculpa aqui, tu não sabe de nada, cara. Tu não sabe o que é chegar aqui no exterior e ter que se virar, fazer uma mala de 7 dias e nunca mais voltar para casa, fechar uma casa, vender as coisas, desfazer contrato, conseguir aluguel novo. Enfim, é o que eu falei para vocês. Lamentável. Não é o vídeo que eu gosto de fazer. Eu não. Eu era ministro, fiquei 40 dias no ministério enfrentando todos os problemas. Você enfiou o rabinho entre as pernas e foi cuidar dos seus negócios nos Estados Unidos, você já tinha empresa aberta no Texas. Eu não. Detalhe, eu tinha empresa aberta no Texas, depois eu fechei, que não circulou nada nela. Foi uma tentativa nada sofisticada para tentar ter alguma coisa fora do Brasil. Porque dentro do Brasil, tá a mando do Moraes. E eu aconselho a todo mundo a ter uma conta fora do Brasil. Porque o que acontece? Eu vi acontecendo com a juíza Ludmila Lins Grilo. O Moraes chegou a cancelar, né, os proventos dela. Né? Primeiro aposentou compulsoriamente, depois a aposentadoria dela, eles foram lá e congelaram as contas dela. Eu vi, lá em 2021 ainda, quando o TSE acabou com a monetização de pelo menos 21 youtubers de direita. O senhor Edson Salomão determinou. Então, quando você quer entrar nesse jogo que a gente está jogando aqui, primeiro, tenha um passaporte. Todos vocês, inclusive são candidatos, parentes aí para um conselho para vocês, tenham um passaporte. Tenham um visto americano em dia, não só seu, como toda a sua família, porque se for necessário você sair do país, talvez você pode enfrentar uma situação igual a do Alan dos Santos, né? Lamentável, ficou 3 anos sem ver a família dele, porque naquele momento não tinham um visto americano. Tem uma conta bancária, qualquer local do mundo, mas fora do Brasil, onde o Alexandre de Moraes não possa meter a mão. Então, Salles, isso daqui não é que eu estava me preparando para ir para o exterior. Eu estava fazendo o quê? É um backup para poder jogar esse jogo em alto nível. E eu jogo na primeira divisão. Eu não fico esperando as coisas acontecer. Você é deputado federal? Você está do lado contrário do Alexandre de Moraes? E se você perder essa eleição, o que você vai fazer? Você é senador? E se a gente não fizer a maioria? Vamos supor que a esquerda tenha uma fraude aí, ou o vento mude muito e os caras consigam fazer uma maioria de esquerda no Senado. Como é que você vai fazer? Vai esperar para sair e ter 5 mil dólares no bolso, 6, 7 mil dólares no bolso, que é mais ou menos um salário de um senador, de um deputado, de um mês? Aí você bota isso no bolso e sai do país? Não está jogando na primeira divisão, não está sendo inteligente. Aí acaba tendo que ser igual a você, Salles. Pedir jeton, né? Pedir conselho para conseguir se virar. Então não vem cantar de galo. Eu acho que você realmente tem um papel importante nos Estados Unidos para mostrar a perseguição no Brasil. Acho que dos filhos do seu pai você é o melhor, o mais preparado. Tenho simpatia por você, mas não vem cantar de galo para cima de mim com essas coisinhas não, porque em matéria de enfrentamento, eu enfrentei muito mais que você. A questão não é enfrentamento, Salles, é o que você passou, né? O que o Alan dos Santos passou, a juíza Ludmila Lins Grilo, né? Os idosos presos no 8 de janeiro, etc. São situações muito ruins, muito lamentáveis. Mas a gente tem que conseguir enxergar ali o modus operandi do nosso inimigo. É igual disse Sun Tzu, né? Se você conhecer a si, se você não conhecer a si nem o seu inimigo, você vai perder todas as vezes que você entrar no campo de batalha. Se você conhecer a si, mas não ao seu inimigo, para cada vitória haverá uma derrota. E se você não se conhecer a si, mas conhecer o inimigo também, para cada vitória uma derrota. Agora, se você tiver conhecimento próprio e souber contra quem você está lutando, se você conhecer seu inimigo, aí você vai ser vitorioso nesse campo de batalha. A diferença é que eu não sou burro que nem você, que fica gritando, xingando as pessoas e seu pai preso. Mas é claro, Salles, o que eles queriam? Eles queriam prender o meu pai para me pressionar para eu parar aqui. Eu não fui burro, eu fui valente. Eu coloquei adiante um freio. Ou vocês acham que as contas começaram a voltar na rede social das pessoas? Parou de haver derrubada de monetização por conta de quê? Ah, Eduardo, é só você? Não, não sou só eu não, tá? Eu rejeito qualquer coisa de o pai, né, de tudo de bom que está acontecendo no país. Não, mas tenho certeza que a gente contribuiu muito. Absoluta, Salles.
justamente porque eu não sou burro de esperar as coisas acontecerem e depois, quando se ferra, fica lá só lá, tô me dando mal. Nós estamos fazendo desse limão uma limonada. A gente tem um revolvinho na mão. O lado de lá tá vindo de AR-15 e canhão, bazuca, RPG, e a gente está conseguindo dar uns tiros certeiros no meio dessa guerra. Você fazendo um monte de merda nos Estados Unidos e o pessoal descontando no seu pai aqui. Você, para enfrentar um processo... Cara, de novo, ele endossa a narrativa do Alexandre de Moraes, cara. Caraca, Salles, que fase, Salles. Que fase. É por isso que eu fiz aquele vídeo, né, falando justamente o quê? Eu falei, olha, não tô nem aí se vocês prenderem meu pai. Um dia ele vai morrer, né? Lamento. Mas é porque era eu dando o recado de que eu não ia me dobrar esse sistema, porque eu já conheço as regras do jogo. Eu já sei que a gente vai passar por um momento de sacrifício. E eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para que nós passássemos por essa tormenta com o menor balanço possível do barco. Eu sei o que eu fiz. Eu não preciso vir aqui ficar arrotando para me vangloriar ou expor aquilo que deve ficar apenas nos bastidores por um bom motivo. E é lamentável, né? Abrir um parênteses aqui. Que pessoas recortem o meu vídeo, onde eu falo lá, olha, eu não tô nem aí, meu pai vai morrer um dia mesmo. Peguem ali esses 10 segundos para dizer que, para fazer uma interpretação literal e sugerir que eu não estou importando, né, com a vida do meu pai, Jair Bolsonaro, quando na verdade eu sou o que mais se importa com a vida do meu pai, né, junto com os nossos, né, familiares. Isso daí sim, não estou falando, isso aqui não foi o Salles que falou não, tá, gente? Foi um vagabundo de um vereador lá de BH, que é o braço direito do Nicolas, o Pablo. Nunca falei isso, deixei de lado, deixei a poeira baixar, mas isso que o Pablo fez é coisa de vagabundo. E depois como é que ele faz para se limpar? Ele vai lá colar no Flávio Bolsonaro para tirar uma foto. E o Flávio, meu irmão, tá no meio de um turbilhão. Eu nem mandei mensagem para ele, nem enchi o saco dele com isso. Mas aqui eu deixo claro para vocês, tá? Pablo, vereador de BH, você é um vagabundo. Judicial e ganhar, você tem que ter sobriedade, técnica, equilíbrio e não ficar fazendo bravata. Então, para o Salles, para você entrar num processo judicial e ganhar, você tem que ter técnica, equilíbrio e não fazer bravatas. Sério mesmo, Salles? É sério? Bem, então era só contratar um bom advogado que estava todo mundo solto, segundo a sua teoria. Escreve para mim aqui, você acha que basta contratar um bom advogado que todos os velhinhos do Rio de Janeiro estariam soltos, né? O Braga Neto, Anderson Torres, Silvinei Vasquez, Jair Bolsonaro, e está todo mundo solto. General Heleno, inclusive está com Alzheimer em casa, e a mulher dele carregando um fardo terrível lá, porque o Moraes não permite que um cuidador ajude a família, ou que uma diarista vá lá para ajudar a família, obriga um casal de senhores idosos a ter que, lamentavelmente, até tranca o general Heleno dentro de casa quando a esposa tem que sair para ir no mercado. Então bastava um bom advogado, Salles? Você não acha que isso é perseguição? Aí você enterra você próprio, né, cara? Porque se você for condenado, o que você vai falar? Que foi perseguição? Mas você está falando aqui que é só ter traquejo, calma, técnica e não fazer bravata? A verdade, Salles, é que você está quieto porque você está fazendo exatamente o que o sistema espera que você faça. Os caras apertam e você fica quietinho ali. Se você for um senador eleito, Salles, sabe o que eles vão fazer? Eles vão fazer isso de novo. Eles vão inventar qualquer coisa, vão fazer aqui mandar a PF na sua casa, no teu escritório, enfim, na casa de algum familiar. Vão fazer a maldade, e você é vítima disso, para que você, de novo, fique na sua, igual você está fazendo agora. Então, o pior dos candidatos é esse, porque a gente não precisa nem ver o que vai acontecer. Se o sistema apertar, se o Alexandre de Moraes abusar do seu poder, o Salles já vai ficar quieto, que é o que ele está fazendo agora. Porque ele acha que isso aí é sinônimo de inteligência para se manter vivo no jogo. Vivo no jogo é o quê? É com mandato. Só que não adianta ter mandato se você não pode nem falar, se você não pode nem falar. E mais uma vez, eu não quero que ninguém se comporte igual a mim. Ah, Eduardo, você acha que você é exemplo, você é referência? Não, mas eu tomei uma atitude arriscada e abri mão de todo o conforto da minha vida.
Isso daí é um fato. Isso daí não é o que eu quero que vocês pensem que é. E mais uma vez, quem me segue na rede social vai ver lá. Eu faço de tudo para ter uma vida positiva, né? Levo meus filhos aí para passear em locais bacanas aqui nos Estados Unidos, quando a gente consegue. Dou a minha corrida, tento dar uma arejada, tento não passar problemas para minha esposa. Estou aqui no aeroporto tentando fazer esse vídeo aqui para mais uma viagem. Agora, cada um se comporta de uma maneira. Vai ter gente que vai ser igual a mim. Vai ter gente que vai peitar o sistema e vai ficar no Brasil. Vai pagar para ver. Vai ter gente que vai correr, vai ter gente que vai ficar quieto. Faça o seu julgamento. Essas bravatinhas de cabo e soldado fecha o Supremo. O cabo e soldado que foi lá em 2018, começo de 2018. E aí a esquerda se utilizou disso para, às vésperas da eleição de 2018, trouxe isso como um fato novo para tentar colocar a pecha no Jair Bolsonaro de antidemocrático e vencê-lo às vésperas da eleição. Sério que estamos voltando a isso? E se já que, né, isso daí é o que está, as minhas bravatas de cabo e soldado é o que está ensejando a perseguição, e por que o Vadir Damus, deputado federal do PT, quando ele disse que tem que fechar o Supremo e xingou lá o Luiz Roberto Barroso de tudo, por que ele também não aconteceu nada com ele? É porque nós somos de direita, né? Ou melhor, é porque a gente é anti-establishment. É porque a gente coloca o interesse seu do brasileiro em primeiro lugar. Acabou, porra, não sei o quê, nananã. Só fizeram com que um monte de gente no 8 de janeiro acreditasse nessas merdas e ficasse parado na porta do quartel e fosse presa. Agora, eu sou o culpado pelas pessoas serem presas lá na porta do quartel. Pelo amor de Deus, eu não vou nem entrar nessa daqui. Forme a sua opinião. Os generais fossem presos, o seu pai tá preso. O que adiantou esse monte de bravata? Não adiantou merda nenhuma. Adiantou, olhando o copo meio cheio, né? Para a gente expor o sistema. Só que para expor precisa de uma voz. Como no Brasil é complicado você ter voz, porque o regime te esmaga, te censura, eu tô aqui fora. Por que o Moraes foi sancionado com a Lei Magnitsky? Por que o Flávio Bolsonaro está liderando as pesquisas? É exatamente por causa disso. Porque eu, junto com um monte de gente, igual provavelmente você que está vendo esse vídeo, a gente vai expondo. A diferença entre mim aqui e você é que muito provavelmente eu tenho acesso a ferramentas mais poderosas de divulgação. Talvez você tenha aí o círculo familiar, o pessoal da igreja, do futebol, o grupo de WhatsApp dos amigos, do trabalho, com 20, 30 pessoas, ou seu Facebook tenha 100 seguidores. Isso daí já adianta quando você posta. Aí é que está a nossa força. Por isso que eu digo, as tias do Zap é que estão fazendo essa revolução. E trabalham mais até do que muito político que é cheio de seguidor, tá? Olha como é que é importante essa união. Então, estamos passando por um sacrifício, né? Vida de homem, complicado, chato, ruim. Meu pai está preso, né? Não posso voltar para o país, aquela situação toda. Mas eu acho que a gente está vencendo. Eu acho que a gente vai chegar agora num momento muito importante, onde a gente pode mudar o cenário político e mudar o Brasil para as próximas décadas. É o que o Flávio Bolsonaro está falando. A gente está com uma perspectiva de uma eleição do Congresso muito mais favorável para ter, Deus quiser, o Flávio Bolsonaro eleito presidente e um Congresso muito melhor do que aquele que foi com o Jair Bolsonaro. E a gente vai conseguir dar um tapa no Brasil para colocar ele no caminho da prosperidade 20, 30 anos. Pode anotar. Então, Salles, está adiantando. Mas você quer fazer o quê? Uma interpretação negativa? Só por quê? Porque quem está trabalhando aqui fora é o cara que você não gosta, porque eu indiquei o André do Prado e não você. Poxa, Salles. Mais maturidade, né? Então, se tivesse tido sobriedade, seriedade para tratar as coisas, muitos desses problemas não teriam sido agravados como foram. Então, não vem dizer que enfia... Se tivesse tido sobriedade, os problemas não teriam se agravado da maneira que foram. Então, não sabia, desculpa, a forma, é pela forma de falar, né? Entre as pernas. É que eu não sou burro e não sou desequilibrado a ponto de ficar gritando e falando um monte de besteira aí fora enquanto a turma tá se fudendo aqui dentro. E não vem contar a história triste não, porque você foi para os Estados Unidos porque quis. Você só inviabilizou o seu retorno depois. E o seu mandato foi cassado porque você faltou às sessões. Mais uma. O meu mandato não foi cassado porque eu faltei.
O meu mandato foi cassado porque não permitiu, o Hugo Mota não permitiu que eu fosse líder da minoria. Quem era líder da minoria? Carol Detone. Obrigado, Carol. E ela o quê? Ela abriu mão, né, da liderança dela para que eu entrasse na liderança e pudesse ser líder, porque o líder não tem que marcar presença física no Congresso, botar o dedo lá digital, marcar o ponto. Então eu não perderia meu mandato. Só que o Hugo Mota, como está rezando a cartilha do Moraes, para ser eufemista aqui, não permitiu de maneira inédita, sem ter qualquer amparo no regimento interno, não permitiu que eu me tornasse vice, porque é ele que tem que canetar lá quando um novo líder assume. Não permitiu que eu me tornasse líder. E aí sim começou a contar as faltas. E mais uma vez, o que o Salles faz? Adere à narrativa do sistema. Os caras abusam do poder para caçar o meu mandato e o Salles vai lá e legitima isso. Consegue entender a paranoia? É por isso que eu falei, né? Que ele é incontrolável. Na verdade, incontrolável não é bem um argumento, a característica, o adjetivo correto para o Salles. Ele é pavio curto e explode com muita facilidade. Quando você explode, você fala essas besteiras aqui. Esse é que é o grande problema do Salles. Poxa, o Salles foi lá para o Partido Novo. Chegou no Partido Novo, tinha uma candidata à prefeitura de São Paulo, né, a Marina Helena. O que o Salles fez? Apoiou o Marçal. Ele já chegou num partido, né, novo, o Partido Novo, apoiando um candidato que não era do partido. Poxa, dá para jogar em grupo? Não. Então eu troco aqui, não é que o Salles é incontrolável, não. Porque às vezes incontrolável pode até soar de alguma maneira positiva. O Salles, ele não joga para o grupo. Esse é o problema dele. Ele não é uma pessoa de grupo. É por isso que ele está fazendo esse estardalhaço todo. Porque ele quer se vingar de mim. Ele não quer botar o Melo Araújo, o Mário Frias, ele está cagando para isso. Ele vai se deleitar e vai rir se ele conseguir me tirar de campo. E para isso ele está apelando tanto a ponto de não conseguir enxergar que ele está caindo no ridículo de usar a mesma narrativa do sistema que o persegue. Vocês conseguiram entender a gravidade disso aqui? Estamos terminando já. Então, vamos parar de criancice, porque as coisas não são assim, não. E eu, como não tenho o rabo preso, posso falar o que eu quiser. E tô te falando isso aqui. Você fez um vídeo canalha dizendo essas coisas contra mim, que você sabe que não são verdadeiras. Eu liguei para você há 15 dias atrás, um mês atrás, para falar, olha, não vamos apoiar gente que não é de direita. Eu sei que eu não estou no mesmo partido. O que eu trato num telefone, eu não exponho ao público. Todas as pessoas que vocês veem aí, as tretas da internet, por que vocês não tratam no público? Já tentamos várias vezes tratar no público. E tem um acordo implícito de cavalheiros que aquilo que é tratado de maneira privada no telefone celular não vem ao público. Por mais raiva que você tenha da pessoa. E até este momento tem ido muito bem, salvo com o Rodrigo Constantino, né? Seguiu o conselho do Paulo Figueiredo, fui lá falar com ele, o cara pegou a nossa conversa e jogou no X. Mas não tem problema, depois eu repeti tudo ali, publicamente, o que a gente tratou. E agora o Salles. O Salles me ligou, cerca de 2 meses atrás, eu acho. Eu vou deixar que eu vou narrar aqui a conversa e vou deixar que você tire as suas conclusões, tá? Eu jamais falaria isso, mas já que ele está levantando aqui, ele me ligou e falou o seguinte, Eduardo, sei que você está passando um problema complicado aí, está passando uma fase de sacrifício, né? Imagina aí como é que seja para você. E aí ele falou alguma coisa, né? Não sei como é que está a sua situação financeira, para pagar suas contas, etc. Sei que você está passando um momento difícil, tal. E aí, eu não sei se eu fiz o certo ou não, mas eu já consegui imaginar onde essa conversa ia chegar. Você consegue imaginar? Pois bem. E aí, para poupá-lo de qualquer constrangimento, caso se concretizasse aquilo que eu estava imaginando, eu cortei ele e falei, Salles, tá tranquilo, cara. Obrigado aí pela força. Tô bem aqui, tô levando uma vida de classe média sensacional, porque para mim a classe média nos Estados Unidos vive melhor do que o rico no Brasil. Poxa, eu consigo passear com meu cachorro na rua, eu não preciso ter um carro blindado. O meu sonho não é, né, ter o porte de arma e carro blindado, como é o sonho da classe média brasileira.
Um cara que é rico no Brasil, ele tem que fazer isso, né? Antes de sair de casa tem que ligar, ver segurança, né? Não pode ir para qualquer lugar. Vai correr na rua, você corre aí na praia de Copacabana, e aí, vai com o seu relógio, vai com o seu cordão? Aqui você vai, cara. Então eu falei isso pro Salles, e o Salles de fato começou com isso daqui, com esse assunto, né? Falou, não, olha só, tem que ter uma candidatura só e tal. Eu unidade de direita, papapá. Falei, pô, beleza, Salles, concordamos nesse ponto. Eu realmente acho que é importante, do ponto de vista estratégico, ter apenas 2 candidaturas de direita para o Senado. E aí, quando eu falei para ele, eu falei, Salles, tem várias pessoas no radar. É um momento que estava, poxa, era o Mário Frias, né? Coronel Melo Araújo, o Gil Diniz, Sonaira, até a Rosana Vale, Pastor Marco Feliciano, várias pessoas figurando no radar, acho que até o Paulo Bilinski estava em algumas pesquisas. E eu falei para ele, Salles, desculpa aqui, vou ser sincero contigo, mas não tem como, não vou apoiar o teu nome. Aí, mais uma vez, o pavio curto entra em ação. Então eu quero que você saiba que eu vou ser candidato de qualquer jeito, e é isso mesmo, e eu não vou tirar minha candidatura, e se for para ser tudo ou nada, é tudo ou nada, e tal. Ele começa a conversa falando que quer jogar pro grupo. No primeiro obstáculo que ele encontra, ele já estoura o pavio curto. Essa é a fama do Salles. A fama do Salles não é de um cara vagabundo. Ele só está se comportando de uma maneira aqui quase suicida. Mas a fama dele, a característica negativa dele, que todos nós temos características negativas, a dele é essa. Explodir com facilidade, ser esse pavio curto. Mas nós sempre tivemos junto, você falou, não, vamos conversar. E sumiu. E de repente ficou recebendo visitinha aí de André do Prado e Valdemar. Eu não sabia que eu devia satisfação a você, Salles, do que eu vou fazer. Eu conversei com muita gente, inclusive contigo. Muita gente veio aqui nos Estados Unidos. Por que você não veio nos Estados Unidos? Estava com medo de ser perseguido? Eu fiz pelo menos aqui, acho que 2 reuniões políticas, né, com grupos grandes. Teve CIPEC, fora os atendimentos que individualmente um ou outro... Atendimentos não, às vezes até encontros, né? Porque são pessoas que conviviam comigo lá no Congresso. Pô, cara, quem quer corre, cara. Quem quer corre atrás. Você acha importante ter o nosso apoio? Poxa, deveria ter feito mais, Salles. Me desculpa. Não é mais do ponto de vista de qualquer outra coisa que você esteja pensando negativa, não. É mais de ter vindo aqui. De ter buscado contato. Agora, o projeto não é eu ser senador ou você ser senador. O projeto é resgatar o Brasil, tirar as velhinhas da cadeia. Tá aí a dosimetria, que seria pouca coisa, né? Muito male aquele troféu de consolo. Tá ali o Moraes agora escolhido relator da causa e derrubando a lei. Não vai ser fácil, gente. Eu acho que a gente vai eleger o presidente, eu acho que a gente vai ter maioria no Senado, ainda assim não será tão fácil e tão simples. E lembre-se, antes de chegar à vitória, haverá a oferta de acordo dos caracu. E mudou de ideia. Então não vem insinuar que eu... Eu não mudei de ideia. A ideia estava aberta, Salles. Tinham várias pessoas, acabei de falar, tinham várias pessoas nesse radar, só que você não, justamente por esse jeito, cara. Não dá para formar um grupo, cara. Acordo não, porque se alguém tem indícios de acordo, inclusive financeiro, é você. Eu vou falar aqui. Não vou processar o Salles, tá? Tá de cabeça quente, tá aqui falando merda. Agora, se o André do Prado quiser processar, eu também não vou fazer nada. Eu quero que você prove, Salles, que tem algum acordo financeiro entre eu e o André do Prado. Eu quero que você diga onde é que está a sua suspeita. Eu quero que você prove o que você está falando. Porque você está falando o quê? Você está falando que eu sou corrupto. Você está falando que eu sou vendido. Você está falando que eu sou vagabundo. Poxa, Salles, sério mesmo? Bem, pessoal, imagino que o Salles vai rebater esse vídeo aqui. É interessante do ponto de vista de engajamento em rede social, né? O pessoal adora uma discussão, um debate. Mas eu não pretendo colocar adiante mais não, tá? Eu acho que agora é formar a convicção do eleitor. É apresentar aquilo que a gente pretende fazer, correr atrás principalmente também da candidatura do Flávio,
que foi o principal vetor, né, para a gente tomar a decisão pelo André do Prado. Vocês sabem que tem muitas outras pessoas que são próximas, como eu falei, da cozinha da minha casa, o Mário Frias, a Sonaira, o Gil, são 3 pessoas sensacionais, o Melo Araújo também, o pastor Marco Feliciano. Rosana Vale veio comendo pela beirada ali por um caminho meio diferente, mas foi legal que a gente, verdade seja dita, eu fiz um vídeo uma vez abrindo o Instagram das pessoas que estavam no radar para senador, e a Rosana Vale, todo mundo sabe, é uma indicação da Michelle, e naquele momento que eu fiz esse vídeo não tinha, né, praticamente nada de apoio ao Flávio, e depois ela tá fazendo uma campanha na rede social pro Flávio, então bacana, legal, tá, Rosana Vale. E é isso daí, cara. A vida não é fácil para ninguém, não. Na política, vocês só sabem dos entreveros porque eles acabam sendo públicos, mas eu sei que aí você na sua empresa, você no seu trabalho, né, todo mundo tem o seu estresse, às vezes é uma disputa por uma vaga, né, querem chegar no topo da carreira. E, enfim, espero que eu tenha conseguido ser aqui bem claro para falar um pouco dessa situação chata que está acontecendo aí com o Salles. E no mais, em São Paulo, os pré-candidatos, né, estão aguardando a confirmação e vai ser a escalação Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Derrite e André do Prado. Esse é o time Bolsonaro em São Paulo, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus. E se inscreve aqui no canal e curte para o nosso vídeo chegar no maior número de pessoas possível.